tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela rádio Universal AM 810 de Santos. Também estamos transmitindo simultaneamente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora pelo WhatsApp. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. E não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala por aí nas redes sociais durante as suas participações. Abrindo mais uma semana por aqui, e eu apresento, a partir de agora, os nossos convidados de hoje. Inicialmente, o Coronel PM, advogado, psicólogo, Roberto Alves dos Santos. Coronel Roberto Alves, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala, tudo bem? Bom dia, Mauro, bom dia aos nossos convidados, aos nossos web espectadores. Mais uma grande oportunidade. Também com a gente, nesta edição do programa Gente que Fala, o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, da Reserva do Corpo de Bombeiros, proprietário da SP Fire Consult. Seja bem-vindo. Coronel Ferraz, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro. Quero agradecer o Gente que Fala, a direção, a produção, todos os convidados presentes e aqueles que nos assistem e nos ouvem. Muito obrigado. Seguindo aqui com a formação da bancada do Gente que Fala desta segunda-feira, o economista Cláudio Sperati Júnior, sócio fundador da Move Investimentos. Seja bem-vindo. Cláudio, tudo bem? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite. É um prazer para mim participar dessa programação. Obrigado, agradeço a todos os convidados também presentes. É um prazer. E a todos que nos acompanham aqui pela web. Vai ser um prazer compartilhar um pouco desses assuntos com vocês todos. Vamos lá, muito obrigado pela presença. E também com a gente, fechando a nossa bancada, o doutor Alessandro Azzoni, advogado, economista, também especialista em direito ambiental. Doutor Alessandro Azzoni, seja bem-vindo. Como estão as coisas? Graças a Deus bem, agradeço a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, aos colegas de bancada, uma boa tarde aos ouvintes e estou à disposição. Vamos lá para a nossa primeira análise do primeiro tema desta semana, uma boa semana para todo mundo. Vamos com muita fé e coragem, iniciando mais uma etapa aqui com todos nós. Após semanas de negociações, o governo federal apresentará ao Congresso Nacional, possivelmente ainda hoje, um segundo bloco de propostas para a reforma tributária, incluindo a criação de um novo imposto para compensar a desoneração de parte da folha salarial. Antes, o presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com líderes para discutir os detalhes e definir, entre as opções apresentadas pela equipe econômica, quais estarão na proposta final do governo. E em todas elas está a criação do novo tributo, que é este que deve ser criado para a desoneração de parte da folha salarial. Fala-se no tributo sobre as transações digitais. Inicialmente, Cláudio, no final de semana, mais especificamente no sábado, houve aí uma fala do ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes. Ele esteve reunido com o líder da Câmara, o deputado líder do governo na Câmara, lá em Brasília, o Ricardo Barros, e foi o que eu destaquei agora. Existem diversos textos para serem apresentados para o presidente Bolsonaro, essas opções serão reunidas e o presidente vai escolher aquela que ele achar mais adequada. Bom, então estamos iniciando a semana aí com alguma expectativa aí na área da economia, que é mais um capítulo relacionado com a reforma tributária e essa expectativa da desoneração da folha de pagamento, que é um dos caminhos propostos para retomada da geração de empregos. Qual que é a sua avaliação, Cláudio? Começar a semana com uma notícia como essa. Obrigado, Mauro. Mauro, é importante, acho que quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem que considerar hoje como o Brasil está posicionado hoje, né? O Brasil, ele é um país que paga impostos muito altos hoje. Nós somos um país que tem uma tributação em nível de países de primeiro mundo e com serviços equivalentes a países de terceiro mundo. Assim, a gente não tem aquela relação pagamento e retorno como tem um país do primeiro mundo, em que a carga tributária é alta, porém, o que o governo oferece para a população é de qualidade. Eu trouxe alguns dados para a gente colocar aqui para apresentar para todos. Por exemplo, o Brasil, ele, em termos de reforma tributária, está diretamente relacionada à produtividade.
Quanto mais complexa, menos produtividade o Brasil tem, ou um país tem. O Brasil hoje, de 190 países que o Banco Mundial cita, o Brasil ocupa a 184ª posição em termos de baixa produtividade. Assim, de 190. Não estamos nem no meio, né? Estamos muito longe. Não, está na rabeira, né? 184 em 190. Né? Exato, estamos muito fora. E um índice que alarma ainda mais é o índice de liberdade econômica, que também nós temos acesso, que diz assim, qual a complexidade assim, o Brasil é um país aberto, né? Ele tem uma relação aberta com o mundo. Só que do ponto de vista de complexo tributário, de tipos de impostos, a gente tem N impostos aqui, N. Isso afugenta o investidor estrangeiro, afugenta uma empresa a investir no Brasil. O Brasil, nesse ranking de índice de liberdade econômica, ocupa a posição de 144 na posição entre 160 países. Assim, estamos atrás, Mauro, de Afeganistão, estamos atrás de El Salvador, estamos equivalentes com a Argentina, e o primeiro da lista é a Singapura. Não poderia deixar de ser países do leste asiático, bem organizados, desenvolvidos, eles estão à frente desse item. Eu coloquei esse assunto inicialmente porque esse é o ponto principal da reforma tributária, desarmar a complexidade tributária. Né? E não é difícil, não é fácil, Moro. Existe uma seara política muito forte, é um tema muito espinhoso. Né? Nos últimos 30 anos, todos os presidentes que passaram tentaram implementar uma reforma tributária, nenhum conseguiu. Né? De fato, hoje, tem um plano de 100 itens, uma página de 100, um material com 100 propostas para ser discutida entre o presidente Bolsonaro e sua equipe, sua base alinhada, para entender o que pode ser colocado para aprovação no Congresso. Não é um tema fácil. Né? Agora, o grande problema hoje que nós temos o governo não tem espaço para aumentar impostos. Né? Porém, por outro lado, também não tem como reduzir impostos. Então, tem que haver um tipo de remanejamento entre os impostos para fazer com que a gente consiga ter, a médio e longo prazo, uma melhor eficiência do nosso sistema tributário. Sim. Doutor Alessandro Azzoni, a gente já tratou dessa questão por diversas vezes aqui, porque também nós temos a necessidade da reforma administrativa. Não seria o caso da reforma administrativa ocorrer primeiro, para que o Estado brasileiro conheça como é que vai ficar essa parte, qual vai ser o tamanho do Estado brasileiro a partir da reforma administrativa, e depois sim tocar a reforma tributária, ou uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra? Não, tem sim, porque a reforma tributária atinge principalmente as receitas do Estado, e a segunda é onde ela se gasta com custeio. Então, se a gente colocar as despesas do orçamento em pagamento de folha de pagamento e previdência, nós temos 70% de toda a arrecadação da União comprometida com pagamentos de previdência e folha de pagamento. Então, sobrando de 20% a 30% para investimentos em geral. Então, lógico que se faz a conexão direta. Só que a reforma administrativa ela já vem destoada, porque ela só vai provocar efeitos para os novos ingressantes ao sistema. Então, nós teremos um novo modelo de Estado a partir da sua aprovação e sanção do presidente e a sua publicação. Então, ela não vai provocar efeitos, pelo menos o que eu entendi até agora nos textos que a gente pôde apreciar aqui no escritório, foi justamente a questão de que não será aplicada por os servidores atuais. Então, ela não vai provocar um efeito de imediato. Então, se ela não vai provocar um efeito imediato, obviamente que eu vou ter que mexer. Eu vou fazer uma reforma tributária para me bancar o custo desse orçamento. Então, e a reforma da tributária, ela me deixa muito preocupado, porque se faz simplificações, mas em momento algum houve redução da carga tributária. Teve até setores como de serviços que ela teve até uma incorporação muito maior. E se nós falarmos desses quase 68% do PIB de serviço, então significa que você aumentar essa questão da tributação na parte de serviço, você já vai ter um ganho de receita muito grande.
E quem sofre mais é a população que está diretamente ligada, porque nós estamos falando do dentista, do advogado, do cabeleireiro, esses prestadores, os menores prestadores. Então, a gente tem um impacto muito maior. Então, eu vejo que a reforma, por mais dolorida que seja, a reforma administrativa, ela se faz jus a partir do momento que ela entra em vigor a todos os servidores presentes. Não pode começar a ter exclusão. Lógico que algumas categorias, como aqueles que têm o dever de polícia do Estado, então esses não tem como entrar numa questão de meritocracia, porque existe um plano de carreira, mas os demais servidores que integram esse sistema devem, sim, já fazer jus ao primeiro momento, porque se a gente tem uma redução da carga tributária, do custo da folha do Estado, né, praticamente, nós vamos ter um efeito também que dentro da política orçamentária, o Estado tem que arrecadar o suficiente para o que ele gasta. Se sobrar em caixa, ele tem que fazer uma redução dos seus tributos. Lógico que essa história a gente nunca ouviu, mas seria um dos melhores cenários que a gente poderia ter. Coronel Roberto Alves, claro que aumento de imposto ninguém quer. Eu quero repercutir aqui uma frase do deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo lá na Câmara. Ele disse que vale tudo, só não vale subir carga e furar o teto. Mas, quando se fala em desoneração da folha de pagamento, uma das saídas para a compensação dessa desoneração é a criação do imposto sobre as transações digitais. E quem é que já não faz transações de forma digital hoje em dia? Ou seja, estamos no risco de um aumento de uma carga tributária, pelo menos nesse aspecto. Mauro, nós estamos falando de assunto e os convidados já deixaram muito claro a importância das reformas. Só que reformar não é um ato singelo, não é um ato simples, não se reforma nada de um dia para o outro. E nós precisamos de medidas urgentes, de imediatas. O que acontece nesse cenário é que você mexe ou na despesa ou na receita. Cortar, nós estamos vendo, são iniciativas que começam, mas nós temos 5.570 municípios no Brasil, vamos ter uma eleição municipal agora, vamos ter vereadores, secretários. A estrutura administrativa ela é muito inchada, é muito impactada. Você teria que mexer num cenário muito abrangente que envolveria, só dos municípios que eu estou falando, das estruturas administrativas municipais, um absurdo, que a gente teria que repensar, e não é de um dia para o outro você vai conseguir. Ou você mexe na receita, e na receita quem paga a conta sempre é o povo. Não há dúvida de que, de uma forma ou de outra, nós vamos ser onerados. Eu não tenho dúvida disso, porque não se cria dinheiro, não se faz dinheiro. Ou arrecada mais, agora tem que arrecadar mais e melhor. Nós temos um nível de sonegação no Brasil muito impactante ainda. Por quê? Porque para ser empresário no Brasil, você tem que buscar alternativas. Se seguir do jeito que está a regulamentação, a área tributária, administrativa, legal, de uma forma geral, você paga para trabalhar. O risco é muito grande, ou seja, tem que desonerar essa questão trabalhista? Tem, para incentivar as empresas. Nós precisamos colocar pessoas para trabalharem, nós precisamos urgentemente movimentar a economia depende disso. Precisamos criar vetores, setores, novos atores. Agora, do jeito que é impactada hoje uma estrutura, você não consegue, você não tem ânimos, não tem estrutura e não tem coragem de abrir um negócio. Então, são reformas importantes, mas que, veja bem, nós temos essa necessidade há décadas. E temos que fazer tudo num momento só, e um momento de pandemia, em que nenhum clamor é favorável para a mudança abrupta, necessária e urgente, como nós temos que fazer. Então, vai doer, sim, e nós vamos ter que assimilar. Coronel Roberto Alves, parece que... Coronel Ferraz, parece que a locomotiva dessa reforma tem que ir pela geração de empregos. Você gerando empregos, você gera consumo. Gerando consumo, você gera impostos, o governo arrecada e aí a roda da economia gira. Quer dizer, nada vai sem geração de empregos. Boa tarde a todos. Nós temos 2 economistas aí, meus cumprimentos. Começou bem, viu, Mauro? Fazendo a pergunta para eles, porque a gente tem, claro que a gente lida com a economia, mas lidar com a economia de uma forma muito de senso comum. E quem nos assiste quer exatamente ouvir isso. Mas é um problema sério, né? Como já colocou o nosso advogado e economista, é um problema de décadas, 30 anos se fala em reforma tributária, e ninguém quer ser o pai da criança, né? Esses políticos que estão hoje aí, quer seja agora numa área de discussão
de vereadores municipal, daqui a 2 anos para presidente, Estado. Ninguém quer ser o pai da criança. E está se aproveitando agora uma situação bastante nobre, claro, das transações digitais. Principalmente elas cresceram nesses últimos 7 meses, né? Mas também o país está com pires na mão. Está querendo algum tipo de receita e o que vier é lucro para eles. Então, eles estão aproveitando uma situação de oportunidade, mas você vê todo mundo pisando em ovos. Ninguém quer ser o pai da criança. O país sofreu bastante nessa pandemia, muitas empresas faliram, pequena e média empresa vai lá embaixo, daí vem a falta de receita em relação à prestação de serviço e tantos outros, essas perdas. Quem perdeu o emprego na faixa de 40, 50 anos não recupera mais nesse momento. E agora, como o PIB diminuiu bastante, esse é só um pequeno reflexo, porque nos próximos trimestres o problema vai ser maior, porque a denúncia de uma situação ela é imediatista nesse momento. Lá na frente ainda vai se repercutir. E eles querem aproveitar essas... O que acontece, Mauro, e quem nos assiste, eles não são transparentes. As coisas não acontecem de forma objetiva. E quem paga o pato é a população. Seguindo. Mauro, só aproveitando, posso só fazer um adendo? Claro. Você falou da questão dos tributos, né? A geração de tributos por meio eletrônico. Só para fazer uma chave, o Banco Central acabou de lançar o Pix, que é o pagamento por via eletrônica mais rápida. Obviamente, o uso dessa ferramenta ela serve para você pagar menos TED ou tarifas bancárias, mas automaticamente te joga no sistema tributário pronto que o governo está criando. Então, ele cria um sistema do Banco Central de facilidade de pagamento e automaticamente se cria uma possibilidade de um tributo que vai pegar justamente essas operações que vão estar vinculadas num sistema de transferência de pagamentos. Então, você vê que a coisa ela já está sendo, ela já praticamente já está definida. Para mim, ela não é que vai ser discutida, ela já está implementada. Senão, eu não soltaria um PIX e depois automaticamente colocaria um sistema tributário. A questão da onerar a folha de pagamento, ela já é um absurdo para nós. Eu acho que até o Cláudio concorda comigo. Onerar uma folha de pagamento por eu pagar tributo, por eu contratar alguém e ter gente trabalhando para mim e eu ter que pagar uma folha de tributo na folha de pagamento, isso é extremamente absurdo, histórico. Então, não tem o que se falar. Em questão da reforma administrativa, eu acho que é o seguinte, o setor privado sempre busca a questão da eficiência do serviço prestado, então, na qualidade do serviço prestado. Às vezes, o inchaço do Estado, ela acaba criando uma imperfeição. Eu tenho visto muito questão dos planos de governo dos candidatos a prefeito e sempre eles colocam sobre a questão da efetividade, da qualidade e do profissionalismo na questão dos serviços públicos. Isso significa o quê? Se você colocar efetividade, obviamente você vai perceber que tem determinados cargos que não tem função alguma você manter e simplesmente por uma questão política, nós temos que transformar a administração pública tão eficiente como uma empresa privada. Por quê? Ela é bonita, a questão da geração de emprego? Sim, só que quem paga a conta somos todos nós. Então, quer dizer assim, aquele cargo a mais que a gente está gerando dentro do setor público, ele está saindo das nossas contribuições tributárias. Essa conta fecha porque nós pagamos esse tributo. Essa falta de ineficiência do Estado, quem paga somos nós. Eu acho que a reforma ela tem que vir com a meritocracia, ela tem que vir com uma excelência nos serviços prestados, porque se o setor privado ela faz essas renovações de tecnologia, faz renovação para poder atingir o mercado e melhorar a qualidade do produto, o Estado também tem que fazer. Então, eu acho que essa conversa toda ela tem que ser atrelada, senão a máquina sempre vai ser obsoleta, ela sempre vai ser ineficiente e ela vai justificar os orçamentos altos para ter empregabilidade. O Cláudio, o doutor Azzoni acabou de destacar a questão do PIX, que é esse novo meio de pagamentos, transferências, né, desenvolvido pelo Banco Central para facilitar as transações financeiras, e o BC já vai começar agora no dia 5 de outubro o cadastramento das chaves ou os dados de identificação para que essa ferramenta comece a funcionar.
O que vai mudar no dia a dia bancário dos brasileiros com o Pix, que deve substituir, né, o DOC e também a TED? Ora, o importante, o Pix, ele é o que é a definição de Pix, né? Que é um sistema de pagamento e transferências desenvolvido pelo Banco Central. A palavra que está por trás do Pix é revolução e inovação. Por quê? Ele vai mudar a forma como nós todos transacionamos dinheiro aqui no Brasil. Eu vou dar um passo para trás para contar um pouco da história, até como tudo começou e onde nós chegamos hoje com o Pix, né? Quando a gente fala da palavra revolução, não é revolução no sentido de mudança política abrupta, não. É no conceito de aceleração de processos, né? Então, ele vem numa fase de aceleração de processos. Eu acho que o Dr. Ferraz, o Dr. Roberto, o Dr. Azzoni comentaram bem. A gente tem um problema muito sério hoje, que é uma carga tributária alta, pouco espaço para trabalhar temas conflitantes nesse momento, por conta da pandemia. Porém, a pandemia, né, que ela é um problema para a aprovação de várias reformas, né, existe um custo político muito alto para implementar algo que já vem defasado, já vem errado a governos anteriores, mas a pandemia, por um outro lado, ela acelerou aqui no mundo, nos últimos 6 meses, diversos itens. Eu vou citar aqui para vocês. Por exemplo, vacina, né? A vacina, a estimativa sempre era que uma vacina fosse produzida de 2 a 5 anos. Provavelmente esse ano ou no ano que vem surja, se Deus quiser, a vacina para a Covid-19. Ou seja, num curto espaço de tempo comparado no modelo anterior a essa aceleração da tecnologia. A gente vê vendas digitais, que é o tema, né, da tributação. Todo mundo faz em casa, Mauro. Ninguém precisa mais sair de casa para consumir, para fazer exercício, para assistir a um filme, enfim. Todos podem ficar em casa, que você consegue se abastecer da melhor forma possível. E também a parte que é importante comentar, como nós estamos fazendo hoje. A gente faz os nossos trabalhos, nossa mesa redonda via home office hoje. Então, ela acelerou uma série de processos que talvez levasse 4, 5 anos. Ela fez tudo isso em 5, 6 meses, né? E aqui eu quero colocar um adendo, colocar na mesa para todos os debatedores, que acho que é importante. A tecnologia, ela é fundamental hoje no nosso dia a dia. Eu vou citar aqui alguns números também. Eu gosto de fazer números para tentar incrementar a conversa. As maiores empresas de tecnologia americana, vou citar 5 delas, que todos conhecem. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google. Elas são apelidadas de FAANG, né? F-A-A-N-G. Essas 5 empresas somente, elas representam o tamanho do PIB da América Latina inteira mais Caribe, só para vocês terem uma ideia. Só a Apple, né, ela tem, em termos de valor de mercado, mais do que é transacionado na Bolsa Brasileira em dólares, 2,5 vezes a Bolsa Brasileira. E por que elas são tão grandes assim? Elas têm esse tamanho continental, proporções continentais, né? Porque são empresas de inovação. Eu vou chegar no Pix, tá? Só estou fazendo uma palhinha aqui para chegar no Pix. Essas empresas lá atrás, elas começaram com modelos de negócio totalmente do que são hoje. Por exemplo, a Amazon... Tem algum problema com a conexão do Cláudio Sperati? Eu vou voltar do ponto. Eu vou mostrar a importância dessas empresas no setor de tecnologia. Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google são chamadas de FAANGs, F-A-A-N-G. Elas têm um tamanho que representam o tamanho da economia do PIB da América Latina inteira mais Caribe. Tá? Só para vocês terem uma ideia, proporções continentais. A Apple, só a Apple, em termos de dólar, valor de mercado em dólar, representa 2,5 vezes a Bolsa Brasileira, a Bolsa de Valores brasileira. São tamanhos estratosféricos, né? E como que elas chegaram até aqui? Tecnologia, inovação, revolução. A Amazon, lá atrás, começou como venda de livros. Hoje ela praticamente nem vende mais livro, ela tem consumo discricionário, desenvolve sistemas para armazenamento de nuvem, e, enfim, a Facebook, a gente conhece bem, site de relacionamento, faz isso, mas também tem meios de pagamento para você utilizar dentro do Facebook. A Apple começou com o Macintosh lá atrás, desenvolveu o celular, que a gente conhece tanto, e tem os iPads, então ela evoluiu no seu modelo de negócios. Microsoft, o nosso Office 365, Word, Excel, PowerPoint e outros tantos,
e também desenvolve a parte de armazenamento de nuvem. Google, o buscador, que inclusive vai entrar na área de saúde, para vocês terem uma ideia. Então, tem exemplos de empresas que começaram de uma certa forma com um plano de negócio e hoje fazem isso e algo muito diferente do que faziam no início. Isso é a revolução, né? É a inovação que eu quero chegar no Pix. O Pix, senhores, nada mais é que pagamento instantâneo. PI, pagamento instantâneo. O X é para dar aquela sensação de multiplicidade. Vai abranger o sistema como um todo. Exponencial, multiplicar o sistema. Essa é a ideia. Ele vai trazer para todos nós algumas vantagens, muitas vantagens boas. A primeira, disponibilidade, né? Hoje, todos nós, quando precisamos fazer algum tipo de transferência para um terceiro, a gente pode utilizar a TED, Transferência Eletrônica Disponível, que ela acontece ao longo do dia. Normalmente em 1 hora, 2 horas, mas o prazo dela é até o final do dia. O Pix vai entrar para fazer com que esse, até o final do dia, ou esse em 1 hora ou 2 horas, vire instantâneo, vire 10 segundos. Então, a outra característica do Pix é a velocidade. A transferência de dinheiro do comprador para o vendedor vai se dar na métrica do Banco Central, na estimativa, em até 10 segundos. Certo. O que é isso? É bom ou ruim, Mauro e senhores? Assim, fluidez. O mercado financeiro precisa de fluidez. Se eu estou pagando para alguém, esse alguém precisa do dinheiro para o seu dia a dia. Se demora um dia, se demora 2 dias, como era no passado, ou até hoje o DOC você compensa só no dia seguinte. Um cheque leva 2, 3 dias para compensar. Isso se não tiver assinado errado. Se o cheque é assinado errado, ele volta para a compensação e o vendedor leva mais tempo para receber. Então, é um risco muito grande de quebra de fluidez. O Pix, então, ele vem nesse bojo da inovação tecnológica e revolução para trazer fluidez para o mercado financeiro. Né? Eu acho que esse é o conceito principal do Pix. Doutor Azzoni, o Cláudio destacou aí as vantagens, a rapidez com que as transações serão feitas, não só as transferências entre contas, mas também pagamentos. Mas tudo na vida a gente, quando vê, tem vantagens e tem desvantagens. Eu não sei quais são as receitas que os bancos têm, os ganhos que os bancos têm com a cobrança de tarifa sobre o DOC e sobre a TED, né? Talvez você tenha por aí esses números. A partir do momento que os bancos vão deixar de ter esse ganho com essas transações, porque serão substituídas pelo Pix, e o Pix é gratuito, a expectativa é que os bancos queiram cobrar dos clientes de alguma outra maneira, porque eles não vão perder essa receita. Então, o que isso pode representar para o correntista aí no dia a dia? Na verdade, a questão do Pix, um deles é justamente você reduzir um pouco, além da agilidade do sistema operacional, é realmente desonerar um pouco esse custo desses TEDs, que hoje chegam até R$10 em alguns bancos. Até 20, né? Até 20, então quer dizer, você vai fazer uma pequena transferência para alguém e às vezes você está pagando 50% do valor de tarifa bancária. Então chega a ser até absurdo. Ele não é proporcional um percentual sobre o valor, ele é um valor fixo e realmente é uma perda de receita. Só que assim, os bancos não vão poder repassar, porque isso é um serviço do Banco Central, então ele é sobretaxado pelo banco, determinado pelo banco, e o banco tem esse controle, né? Então, eu acredito que os bancos comerciais, provavelmente os grandes bancos comerciais, vão ter uma concorrência muito grande na questão de você começar a rever suas estruturas, porque hoje a gente já tem os bancos digitais, Nubank, dentre outros, que eles começaram uma modificação muito grande em questão de tarifas bancárias e em questão de prestação de serviço. E os bancos, realmente, os grandes bancos, eles vão ter que se moldar nessa cesta de serviços que eles oferecem, justamente para você não perder, porque alguns sistemas foram colocados de portabilidade que você pode transferir dívida, pode transferir praticamente o que você tem dentro de um determinado banco, o outro banco pode recomprá-lo de uma forma muito mais simples. E esses bancos digitais, eles estão vindo com uma velocidade muito grande. Eu vi até um que está fazendo até convênio com a própria operadora de telefonia, que você, ao fazer o pacote, você já ganha uma conta nesse banco digital. Então, eu vejo que os bancos vão ter que se adaptar. Primeiro, porque os juros já estão caindo e a preocupação também
do governo em relação a... Ele não pode controlar diretamente a questão dos juros bancários, mas ele acaba intervindo quando ele usa os bancos praticamente públicos, né, como Caixa Econômica e Banco do Brasil, quando ele fez a redução do cheque especial para 1,8, praticamente ele faz uma concorrência direta para que esses correntistas ou mudem para a Caixa Econômica ou fiquem pagando juros mais altos. Então, eu acredito que os bancos vão ter que se reinventar um pouco nessa questão dessa reestruturação. Aquela estrutura onde ele ganhava com o giro do dinheiro, do depósito à vista, acabou. A questão das tarifas bancárias começa a interferir diretamente, porque você começa a ter novos players no mercado que começam a oferecer um serviço de alta qualidade com custo quase zero. E agora, são as fintechs, né? É isso. As fintechs esses bancos digitais também. Então, eu acho que você tem as fintechs, elas entram na questão de geração de crédito, até as empresas, as ESCs também acabam entrando agora com outro perfil, mas também entram com a questão de locação de recursos para micro e pequena empresa. Então, você começa a ter uma pulverização de opções no mercado. A única coisa que eu acho que é assim, o usuário do banco ele tem que sair do tradicional, não ficar... porque eu tenho minha conta há 10 anos, 20 anos, e ele acaba perdendo uma oportunidade muito grande. A pessoa precisa se reinventar, ela precisa sair do tradicional, ela tem que quebrar o paradigma dela para ela buscar essas novas alternativas e sair tendo ganhos. Às vezes ela fica tão engessada naquela posição de eu sou correntista, o gerente me conhece, e ele acaba pagando custos altíssimos, sendo que ele tem que ver o perfil que ele usa. Se ele é um cara que usa muito a conta especial, ele tem que buscar um banco que oferece isso. Então, essas tarifas bancárias, elas vão ser... Os bancos vão ter que rever a sua estrutura. Eu acredito, como o Cláudio mesmo falou, eu tenho visto muito as pessoas que estão operando dentro de casa, então os bancos estão reformulando suas carteiras profissionais, justamente colocando a questão no home office. Isso reduz um custo muito grande de estrutura. Eu acredito que essa reforma administrativa bancária deve ocorrer nos próximos meses, não anos, próximos meses. Muito bem, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Estamos pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. 12h33. Olha, gente, consentimento. Esse é o principal conceito trazido pela Lei Geral de Proteção de Dados, e violá-lo pode, ou deveria, significar duras penas ao infrator. O trato com os dados pessoais dos usuários é polêmico e já gerou debates acalorados sobre o assunto. E não é por menos, pois eles se tornaram o principal produto de algumas plataformas digitais e sua obtenção pode, além de possibilitar golpes financeiros, influenciar nas vendas, nos costumes, na alimentação e, claro, também nas eleições. Coronel Roberto Alves, vou dar até um exemplo aqui, porque eu comecei a leitura aqui dessa nota falando a palavra consentimento. Semana passada eu lidava aqui com um dos jornais que eu assino, eu estava conversando lá com a Central de Relacionamento sobre algumas questões financeiras e me fizeram a seguinte pergunta. O meu consentimento em relação à divulgação dos meus dados para parceiros lá do jornal, enfim. E eu bloqueei, disse que não quero. Enfim, já começou então a mudar a relação entre empresas e os seus clientes em relação ao que fazer ou em relação como proteger os dados desses clientes. Sua avaliação. É importante, envolve tudo que nós falamos até agora praticamente no programa, né? Hoje nós temos toda a nossa movimentação de vida de forma digital, praticamente de forma digital. E até fazendo um reparo, que a maior empresa hoje de tecnologia do planeta não é uma FANG, que é a Microsoft. Por incrível que pareça, ela está fora. Ela dá quase 2 Facebooks, 8 Netflix, ela dá um Google e mais 2 Netflix. O tamanho dessas empresas para o mundo, e tudo gira em torno da tecnologia. E olha, apesar de ter legislação, veja só, o DGPR, que é a regulação ou a regulamentação geral de proteção de dados da União Europeia, entrou em vigor em 2018. Foi a partir daí que os cenários de outros países começaram a se preocupar com essa necessidade de regulamentação. O Brasil, a nossa legislação de 2018, para entrar em vigor esse ano, em agosto, agora.
porque tinha que dar um tempo para as empresas se adaptarem à nova realidade. Mas é tão grande esse problema, por quê? Porque hoje nossos dados estão disponibilizados em todos os lugares. Temos um documentário no Netflix que é importante que todos que não assistiram venham assistir, que é o Dilema das Redes, que mostra justamente a importância, o interesse dessa estrutura de tecnologia, que juntando com a Microsoft são praticamente metade do PIB mundial. Nós estamos falando quase que o PIB americano, um terço do PIB americano. É uma coisa absurda, é extraordinário. E eles têm todos os nossos dados, o mundo todo. Os algoritmos que foram criados, que hoje eles sabem, os computadores, a inteligência artificial, sabe o que você está pensando praticamente, o que você vai consumir, o que você quer consumir. Ele é intuitivo e indutivo. Então, hoje tudo é tecnológico. Nós falamos dessa questão bancária. Os bancos já têm nossos dados há muito tempo. E também repassam esses dados para parceiros comerciais. Então, a legislação é fundamental. Agora, como que nós vamos ter esse controle? Quando que os governos vão conseguir assumir um controle de proteção de dados? Porque eles exigem dessas empresas comprometimentos. Agora, como que nós vamos descobrir até onde nós estamos vulneráveis? Porque é fácil, né? O Brasil é o país que tem mais leis no planeta. Nós temos advogados aqui também. É o país que tem mais leis. O fato de ter lei não regula uma estrutura social. A lei é um componente. Agora, como é que nós vamos fazer cumprir a lei? Eu vejo uma dificuldade imensa hoje no cenário já estabelecido. Mauro, é a mesma coisa assim, ó, a partir de hoje está proibido morar em determinado local do litoral porque o mar pode avançar. Ó, legal. Só que se o mar já avançou, não adianta proibir. Se o mar já tomou conta, a lei é infrutífera. Então, vejo uma dificuldade enorme, vejo que o mundo está se preocupando. Há muito pouco tempo, a União Europeia se preocupou com essa questão em 2018, praticamente. 2016 para entrar em vigor em 2018. É muito recente. E qualquer coisa que nós façamos hoje, imagine que os nossos dados estão controlados, eventualmente, num pequeno lugar na China, na Tailândia, nos Estados Unidos. Você não tem um cenário global que permita uma adequação globalizada de proteção de dados. Eu vejo uma dificuldade imensa. Apesar de ter a legislação, a aplicação disso, eu vejo num cenário muito difícil. As empresas vão ter que se adaptar, já tiveram 2 anos, mas mesmo assim, parceria, elas têm parceiros comerciais, tudo envolve dinheiro. Quando você vê o documentário, você vê, tudo é dinheiro. E convenhamos, né? O dinheiro movimenta setores muito importantes, políticos, administrativos. Realmente eu vejo dificuldade da gente conter esse processo de vulnerabilidade dos nossos dados hoje, por mais legislação que tenha. Pessoal, olha, o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, está reunido desde a manhã de hoje para debater uma série de mudanças nas normas ambientais do país. E, na mais polêmica delas, o CONAMA analisa a revogação de uma resolução, a de número 303, uma resolução sua, que prevê a proteção permanente de uma faixa mínima de 300 metros de restingas e manguezais. E o resultado pode atingir áreas de até 1.600.000 hectares próximas às praias, que despertam interesse do setor imobiliário e de grandes produtores. Doutor Alessandro Azzoni, como é que o direito ambiental, onde você atua, como é que o direito ambiental está olhando de perto essa questão? A revogação dessa medida, dessa resolução 303, que prevê a proteção permanente da faixa mínima de 300 metros de restingas e manguezais. Então, existe uma questão dos princípios ambientais, um deles é o princípio de não retrocesso ambiental. Ele garante, ele derivou dos direitos humanos, justamente quando você conseguia atingir o ápice de uma proteção ao indivíduo, então você não tinha como retroagir, né? Então você não tem mais como voltar ao estado quo, né? E o mesmo princípio é a base do direito ambiental. Então, uma vez que você já existia uma proteção nesse sentido, por mesmo que seja por uma resolução de um conselho de meio ambiente, não seja uma legislação, mas ele já está grafado. Então, eu acredito que vai ter uma enxurrada de ações de inconstitucionalidades e essa resolução vai ficar travada dentro dos julgamentos do STF e provavelmente vai acontecer igual aconteceu com o Código Florestal, quando nós tínhamos a questão das faixas de margens de rios
que passavam de 50 metros e passaram para 30 metros, e isso praticamente demorou alguns anos para que o próprio STF se posicionasse. Mesmo que ele se posicionou a favor da alteração para 30, mas todos os empreendedores ficaram muito receiosos em aderir aos 30, porque de repente podia ter um julgamento totalmente ao contrário, aí eu tenho uma propriedade completamente irregular. Eu acredito que o princípio de não retrocesso ambiental deve ser acionado por todas as entidades do setor ambiental, por uma questão clara. Então, essa revogação dessa resolução não poderia acontecer pelo não retrocesso ambiental, mesmo em se tratando de resolução, não é uma legislação. Sim, porque, veja bem, mesmo o município ou o Estado que venha fazer, não deixa, é uma resolução, a resolução CONAMA, ela tem uma força muito forte de lei, ela regra quase todo o ordenamento ambiental. Então, só uma resolução CONAMA a 01, por exemplo, ela divide qual é a autonomia do Estado e município para a questão das competências ambientais. Então, quer dizer, a resolução CONAMA, ela serve como parâmetro regulamentar dentro do ordenamento jurídico. Então, mesmo uma resolução CONAMA, ela tem uma força muito grande nesse sentido. Ela já garantiu uma proteção, ela já existe uma questão. É um embate jurídico. Nós vamos ter um embate jurídico que eu acredito que eu tenho observado muitas questões ambientais, eu tenho visto assim, todas as alterações de normas, você vê que se fala muito de flexibilização das normas, mas em momento algum nós tivemos mudanças nas leis ambientais dentro do Congresso. Nenhuma lei foi mudada. As únicas 2 MPs que nós tivemos era para a reformulação do Código Florestal, que o próprio agronegócio, 96% do agronegócio era contra essas normativas, porque elas já estavam enquadradas dentro desse... Então, eu acredito que essa polêmica... Problemas aqui com a conexão do Dr. Alessandro Azzoni. Vamos seguindo. Nos ouve? Desculpa. Tá ouvindo? Sim. Houve um travamento. Eu acho que nós vamos ter alguns embates jurídicos nesse sentido. E se tratando, a gente tem cachorro grande nessa história, né, que é o setor imobiliário diretamente interessado, né? Sim, mas só que eles mesmos vão ficar travados pelo seguinte: é muito mais fácil você fazer uma modificação de uma lei, porque a lei, quando ela passa, ela tem os controles de constitucionalidade, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, depois ela passa para aprovação no plenário, e depois vai para a sanção do presidente. Apesar, só aí nós já tivemos pelo menos 3 controles constitucionais. Então, significa que ela tem uma força maior para você conseguir ter uma segurança jurídica do lado de cá. Uma resolução CONAMA, ela vai ser questionada muito sobre qual é essa amplitude na verdade, você está flexibilizando uma coisa que estava rígida. Então, quer dizer, eu poderia restringir mais, flexibilizar nunca pelo princípio. Isso vai ser uma questão judicializada e o próprio empreendedor vai correr um risco de construir e vender uma coisa completamente irregular, que essa lei pode muito cair, entendeu? E aí eu fico com um empreendimento mais ainda. Eu passei um problema para o meu comprador desse imóvel, dessa área que vai ser objeto, né? Ainda mais das restingas. Seguindo para mais um tema aqui, antes das perguntas da nossa audiência, olha, pessoal, não são só as florestas que estão sendo destruídas pelo fogo no Brasil. Nesse período de quarentena, o número de incêndios cresceu muito em todo o país, destruindo prédios, galpões comerciais e grandes áreas urbanas. E parte do problema está nos acidentes domésticos, com o álcool, mas com muitos outros reflexos. Coronel Ferraz, o que está acontecendo nesse momento aqui de pandemia, com isolamento social, muito uso de álcool gel, já que estamos falando de incêndio? Quais são os riscos, quais são os perigos? Bom, você falou aí com relação aos incêndios. No Brasil como um todo, nós estamos vivendo um período de estiagem, né? Que vai de junho, julho até outubro. Então, isso é quase secular, esses incêndios que acontecem nas nossas florestas, né? Quase não, é efetivamente secular. Isso aí atinge o mundo inteiro. Então, pega-se fogo lá na Califórnia, pega fogo em Portugal,
Aqui também acontece, só que nós temos todo um momento político aí que conduz a uma discussão que não leva a nada, né? E, além disso, incêndios criminosos que comprometem a fauna e a flora de forma significativa. Com relação a esse momento de pandemia, o ambiente, ou seja, as pessoas ficaram confinadas, né? Aumenta significativamente os acidentes de modo geral. E incêndio está dentro dessa categoria. Então, da mesma forma das férias, quando você tem as férias, você traz para dentro da sua casa seus filhos, onde normalmente eles passam um período nas escolas, distante do ambiente doméstico. Então, nós estamos vivendo aí nesses últimos 6 meses, quase 7 meses, em ambientes fechados, junto aos seus entes queridos, trabalhando em casa. Então, os índices têm aumentado, mas, infelizmente, nós ouvimos uma discussão que só morre-se ou só se fala na pandemia ou no Covid. Então, você não ouve mais ninguém morrer ou se acidentar de mais nenhum tipo de outra situação. Então, no ambiente doméstico, nós temos que ter uma disciplina de forma muito significativa para diminuir a possibilidade dos acidentes acontecerem e os incêndios. E também com relação à indústria, ao comércio, isso tem acontecido bastante também, quer seja por uma situação provocada, ou quer seja por uma falta de manutenção ou de regularização e de aprovação desses sistemas de proteção na indústria, no comércio. Existe o auto de vistoria do bombeiro, que é um documento emitido, uma lei estadual, através de um decreto que agora é um código de incêndio, que é emitido pelo Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Esse AVCB, ou também Certificado de Licença do Bombeiro, é um documento emitido pela instituição, pelo Corpo de Bombeiros, que é um órgão estadual, dizendo que aquela empresa, aquele comércio, aquele estabelecimento, aquele condomínio, aquela instalação está em condições seguras com relação à proteção. Tudo isso é muito importante. Aliás, nós estamos falando aí em pequenas empresas, médias empresas, todas as empresas precisam desse documento para poder viabilizar o seu alvará de funcionamento. É o documento primordial que vai viabilizar outros documentos. É um processo simples, principalmente para edificações até 750 metros quadrados. Ela complica um pouco mais, acima dessa metragem, porque você precisa de um projeto de incêndio, aprovar no Corpo de Bombeiros, executar aquelas obras, aqueles sistemas de proteção e depois solicitar a vistoria do bombeiro. O brasileiro não leva muito em conta isso. Ele valoriza toda a legislação e quando ele viaja, lá tem todo o sistema de proteção, ele valoriza muito. Como nós aqui temos uma carga tributária muito grande, a indústria, o comércio paga muito caro para existir, o gestor, o administrador, o proprietário, o comerciante, o empresário, entende que isso é um custo muito significativo. É uma análise muito errada de comparação. Quando ele faz e ele atende à legislação, ele atende no aspecto legal. Quando ele não tem uma proteção para o seu usuário, seu funcionário, ou aquela pessoa que vai comprar no seu estabelecimento, ou está no condomínio morando, do qual o síndico é o responsável, ele tem o aspecto, além de não atender o aspecto legal, tem o aspecto moral, que não tem proteção naquelas instalações. Então, eu chamo muita atenção com relação ao usuário, a todos os empresários, as pessoas que nos assistem, façam um diagnóstico de necessidade dos seus estabelecimentos para ver e fazer um planejamento através do seu recurso, do seu budget, e você planeja toda uma adequação de suas instalações. O Coronel Ferraz, tem uma pergunta aqui do Marcelo, ele acompanha a gente em Itapecerica da Serra, ele pergunta se um incêndio, seja onde for, numa casa, num galpão, num prédio, sempre tem um culpado. Olha, o incêndio ele é um fenômeno, ele não acontece por si só, ele acontece porque há algo para queimar, existe o combustível e o calor naquele ambiente. Então, para existir o incêndio, tem que ter esses 3 elementos. Então, sempre há como você diagnosticar o motivo que causou aquele incêndio. Lá atrás, nos incêndios Andraus e Joelma, 72, 74, o incêndio do 74 no Joelma começou no 6º andar e depois foi replicar lá no 26º andar. Ou seja,
o fogo ele se propaga através de alguns fenômenos. Então, no Brasil, nós entendemos que as coisas acontecem por obra divina. E as coisas não acontecem por obra divina, que nem um acidente. O acidente ele acontece num ambiente, ele acontece em um determinado horário e pela presença física do ser vivo humano. Sem esses três elementos, o acidente não vai acontecer. Obra divina foi Deus que quis, né? Então, o incêndio, da mesma forma, para ele existir, tem que existir uma causa. Cláudio, Fernanda Martins, nossa audiência pelo nosso canal no YouTube, ela pergunta o seguinte: a chegada do Pix pode impulsionar o surgimento de novos bancos no mercado? Com brevidade, Cláudio, por favor. É possível, sim, Mauro. Na verdade, eu acho que no primeiro momento não. No primeiro momento vai criar uma concorrência entre os bancos, né? Melhorando tarifa, diminuindo o custo de TED, enfim, do próprio Pix, que vem com um custo muito baixo. Mas a ideia é que o sistema financeiro seja altamente eficiente, e a eficiência só vem com concorrência. Então, isso a médio prazo pode acontecer, sim. A Graziela Mendes está com a gente no Instagram, acompanhando essa edição do programa Gente que Fala. Doutora Zoni, ela diz o seguinte, ela pergunta o seguinte: na lei brasileira, ou mesmo na lei americana, pode haver alguma justificativa jurídica para um bilionário, como Donald Trump, não pagar impostos por 10 anos? Quer dizer, na verdade é o seguinte, quando alguém não paga ou tem alguma facilidade, é porque a lei assim tem alguma brecha para tanto. O Coronel Roberto estava falando sobre a questão das leis, só para ter uma ideia, aqui no Brasil, por que nós temos leis para tudo? Porque nosso princípio é o princípio da legalidade, nós só podemos fazer o que tiver intrínseco em lei, se não tiver em lei, você não é obrigado a fazê-lo. E se existe essa opção dele não pagar tributos, é porque houve alguma possibilidade dentro do ordenamento jurídico americano. Eu quis que seria impossível aqui dentro do Brasil, porque aqui a questão tributária ela envolve diretamente o fato gerador, né? Então, cada tributo tem seu fato gerador. Por exemplo, imposto de renda. Por que você paga imposto de renda? Ao ferir renda. Então, você tem que pagar imposto. Só um exemplo, que quando você pega um grande traficante, a primeira coisa que o governo faz é executar o imposto de renda, porque ele auferiu renda. Então, ele tem que pagar sobre os tributos almejados, mesmo que ilícito, mas ele tem que pagar. Então, o fato gerador do tributo existe. Então, se ele tem esse benefício, é porque realmente a lei o permitiu. Paulo Gonçalves, nossa audiência no Facebook. Obrigado, Paulo, aqui pela pergunta que você enviou. Coronel Roberto Alves, ele quer saber o seguinte. Deixa eu ampliar aqui, fica mais fácil. Cadê a pergunta? Vamos lá, gente. Olha, o Paulo Gonçalves, está no Facebook, ele pergunta a sua opinião sobre casos como o do Julian Assange, que em um crime virtual revelou um crime ainda maior cometido pelo governo. Na realidade, olha, as pessoas devem ter muita preocupação com o que acontece nas mídias sociais, porque vou usar esse exemplo para mostrar para as pessoas como nós corremos risco. Qualquer retransmissão de fotos de nudes, de fotos comprometedoras, de estupros, de eventos envolvendo menores de idade, é um crime. E quase que todos os dias, recorrentemente, as pessoas, até por inocência, acham que pode retransmitir. Não estou nem falando de fake news, estou falando daquelas coisas até bizarras que as pessoas retransmitem. A possibilidade de crimes acontecendo é o tempo todo. Só para você ter uma ideia, nós temos 65 milhões de ataques cibernéticos por dia no Brasil. Fora esses eventos que, para a maioria das pessoas, não são considerados delitos, e são crimes de injúria que as pessoas praticam todos os dias, fazendo comentários terríveis sobre outras pessoas. Injúria racial é muito comum. Então, dentro desse contexto, nós estamos dentro de um cenário de muito risco para o cometimento de crime. Muito risco, inclusive pela nossa inocência. Agora, dizer que quando existe a lei, todos vão ser submetidos a ela. Então, as pessoas entendam melhor, pesquisem mais sobre o uso dos meios de comunicação para qualquer tipo de transmissão, para qualquer tipo de utilização. Porque, invariavelmente, nós estamos falando de um fato de os governos cometem, os grandes órgãos cometem, as grandes empresas cometem, mas nós também, meros cidadãos, cometemos invariavelmente algum delito e nem temos a noção disso. E daqueles que têm a noção, sabem exatamente o que está acontecendo,
conhecem a lei, mas compartilham uma fake news simplesmente para ver o circo pegar fogo. Pois é, até por essa preocupação, e é a preocupação que tem sido feita recorrentemente até pela mídia, explicando para as pessoas que retransmitir notícias fraudulentas ou sem uma fonte, ela pode estar derivando para um crime. Isso acontece de uma forma muito grande. Os próprios sistemas têm limitado a retransmissão de notícias. Os próprios sistemas, tal o tamanho da demanda. Mas e vamos entrar num cenário, até aproveitando, no cenário político agora, em que muitas pessoas vão fazer uso dessas atividades. Então, cuidado, você que está nos acompanhando, com a retransmissão. Outra coisa, armazenar esses dados, ter consigo, já configura crime se tiver enquadrado dentro desses eventos que são configurados como criminosos. Então, gente, limpe o seu celular, não retransmita aquilo que você não conhece e também se coloque na posição, retransmitir por quê? Algo que nem você tem certeza que é verdadeiro. Então, pare em você, delete. Além de deletar, tire da sua lixeira e se proteja. Nós somos muito vulneráveis, estamos dentro de um sistema que acabamos sendo levados até por impulso para o cometimento de delitos. Pessoal, vamos partir aqui para o encerramento. Você está com a palavra, Coronel, sua despedida em 10 segundos, por favor. Olha, eu só agradeço novamente, um abraço a todos os participantes, ao nosso web espectador e até uma próxima oportunidade. Um abraço, Mauro, Zenilda e a toda a equipe de produção. Coronel Ferraz, sua despedida, brevemente. Eu fico grato pela participação do programa, quero agradecer Mauro, Roberto, meu companheiro de muitos anos, quero agradecer aí o Cláudio, o advogado também Alessandro, a Zenilde e a todos os telespectadores que nos assistiram e ouviram. Muito obrigado. Alessandro Azzoni, sua despedida, 10 segundos. Obrigado mais uma vez por poder participar. Um abraço a todos da mesa. Foram temas muito importantes para todos. Um abraço para o Coronel Marcelino também, que nos assiste, grande companheiro. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês. Cláudio Sperati Júnior, sua palavra final, por favor. Eu também tenho a agradecer. Acho que os temas foram de bastante relevância para todos, temas muito importantes. Eu acho que entendi muita coisa que eu não tinha ainda, como eu não tinha muito embasamento. Agradeço ao Dr. Roberto, Dr. Ferraz, o Dr. Azzoni sobre os temas comentados e um agradecimento a você, Mauro, e a Zenilda também da equipe. Muito obrigado. Muito obrigado a todos os participantes dessa edição do programa Gente que Fala desta segunda-feira, que acaba agora. O Coronel PM Roberto Alves dos Santos, também o Coronel Antônio Ferraz dos Santos, da Reserva do Corpo de Bombeiros, o economista Cláudio Sperati Júnior e o advogado e economista Alessandro Azzoni. Muito obrigado pela presença. Na mesa de som com a gente, na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Schiavon. A diretora de produção é a Zenilda Salvato. A direção-geral do Gente que Fala, do jornalista Fausto Camunha. E aí, do outro lado, você, ouvinte, espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência e até amanhã. Tchau, tchau.